uma criança sempre faz quando se atira para o Pai. Desejo tanto assim ser eu, oh meu Deus, não permanece triste, é feliz só porque existe. Glória, 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 glória a Deus, feliz só porque existe. Desejo tanto assim ser eu, oh meu Deus, eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Eu quero viver para sempre nos braços de Deus. Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa devocional de oração. Bem, e na nossa devocional de oração de hoje, eu gostaria de refletir com vocês em uma temática importantíssima para toda a humanidade. O tema da mensagem de hoje é: se pareça com uma criança. Veja bem, os discípulos do Senhor Jesus tiveram com ele uma tarefa importantíssima dada pelo próprio Deus: mudar para sempre a história da humanidade. E isso eles fizeram. Depois de Jesus e dos discípulos, o homem nunca mais foi o mesmo. E como herança de todo este trabalho, nós ficamos com a palavra do Senhor, o Novo Testamento, que hoje nos edifica tanto e nos instrui também nos nossos dias. Mas convivendo bem de perto com Jesus, eles tiveram uma chance incrível, que depois disso, nenhum outro homem teve a capacidade de fazer: viver fisicamente próximo a Jesus. Vivemos com o Senhor Jesus hoje de forma espiritual, mas fisicamente só eles, na época deles, tiveram a chance. E com esta chance eles poderiam perguntar diretamente a Jesus sobre qualquer assunto da vida para compreender e para praticar. Mas, em um belo dia, eles fizeram uma pergunta para o Senhor que certamente, eu creio particularmente que Jesus não gostou nem um pouco. Porque a pergunta que eles fizeram foi totalmente contra aquilo que Jesus ensinava. Bem, Jesus respondeu a pergunta e deu a eles uma grande lição que servirá para toda a humanidade enquanto o homem existir. Qual a pergunta que eles fizeram? E qual a resposta dada pelo Senhor Jesus? Bem, isto nós vamos ver juntos agora, nesta ilustração. Acompanhe comigo. Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago, deixai vir a mim os meninos e não os impeçais.
porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Viram? Eu acredito particularmente que Jesus não gostou nem um pouco desta pergunta. Porque, como disse na introdução, ela ia exatamente na contramão daquilo que Jesus ensinava. Enquanto o Senhor estava preocupado com o reino de Deus, com o amor e com a justiça, eles estavam preocupados com a grandeza. Bem, desde que o homem existe, este sempre foi um problema para a humanidade. Desde que o homem abriu os olhos para conhecer a maldade, ele começou a ter ganância pelo poder. E existe até um dito popular: se você quiser conhecer verdadeiramente um homem, dê poder para ele. E não é exatamente por isso que nós vemos pessoas tão simples mudar quando chegam em cargos um pouco mais elevados. Às vezes, quando são promovidos em suas empresas. Às vezes, quando sai de um emprego e vai para um outro com um cargo melhor, com um salário melhor, nem todos sabem lidar com subir um degrau na sua própria vida. Seja na vida profissional, pessoal ou em qualquer outra área. Mas Jesus sempre nos ensinou a ir na contramão disso tudo. Jesus sempre ensina àqueles que o seguem que devemos buscar a humildade, a justiça e o amor do Senhor. Para dar uma lição àquelas pessoas, Jesus brilhantemente fez o que vimos na ilustração. Chamou uma criança, apontou para ela e disse: duas coisas precisam acontecer. Foi basicamente o que Jesus disse. Duas coisas precisam acontecer. Primeiro, vocês precisam se converter. E depois, vocês precisam se parecer com esta criança. Pois em verdade vos digo que se essas duas coisas não acontecer, vocês não entrarão no reino dos céus. Bem, com Jesus eu aprendo duas coisas importantíssimas aí. Primeiro, que a conversão e se parecer com uma criança são duas coisas distintas. E nem todos que se convertem se parecem com uma criança. Nem todos que se convertem conseguem realmente buscar a se parecer com uma criança. E quando Jesus disse que o homem precisa se parecer com uma criança, Jesus está praticamente dizendo que aquele que quiser ser o maior precisa aprender a ser o menor. Não disse para você que Jesus sempre está na contramão deste mundo? Ora, enquanto o homem está preocupado com poder, grandeza, nobreza, dinheiro, fama, glamour, Jesus está preocupado com paz, amor, bondade, justiça e igualdade. Jesus sempre nos ensina que nós devemos buscar o reino dos céus. Ele sempre nos ensinou a sermos diáconos, a servirmos e não procurarmos ser servidos. Jesus sempre nos ensinou e sempre nos ensinará através da sua palavra que nós devemos abençoar e não nos preocuparmos primeiro em sermos abençoados. Na matemática de Jesus, é preferível dar do que receber. Uma criança, é o que Jesus disse, que nós devemos procurar se parecer. Mas por que Jesus usa uma criança? Porque a criança tem um coração puro, a criança perdoa, a criança, no mesmo momento que se desentende com seu amiguinho,
2 minutos depois, eles estão se abraçando, nem lembram mais o que aconteceu. Eles procuram sempre sorrir, eles procuram sempre brincar, eles procuram sempre a alegria e viver em paz. Eles têm um coração inteiramente voltado para a pureza. E Jesus disse que se nós não nos convertêssemos e não buscássemos parecer com estas crianças, com estas características, não entraríamos, sim, no reino de Deus. Não entraríamos no reino de Deus. Portanto, se eu e você quisermos ser grandes no reino de Deus, se essa é a sua preocupação, de que lado você vai estar, se na ponta, se no meio, se ao lado, na mesa do Senhor Jesus na grande ceia, se a sua preocupação for essa, primeiro se preocupem em servir a mesa. Se preocupem em lavar os pés daqueles que estão sentados à mesa. Aí sim, você terá um lugar nesta mesa. Na matemática de Jesus é assim. Nós precisamos parecer com uma criança. Precisamos ter um coração como o de uma criança. Bem, se parecer com uma criança, talvez não seja algo tão fácil para nós em nossos dias, porque conhecemos a maldade, temos a malícia e tanta coisa ruim dentro de nós. Mas eu gostaria de lembrar a você que você tem uma coisa dentro de você, que é muito maior do que a maldade, do que a natureza humana, de que a malícia e qualquer outra coisa que possa existir. Dentro de você, que conhece o Senhor Jesus, habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus selou você e Ele está aí. Ele jamais deixará você. E se você der espaço para Ele, e se você pedir para Ele, Ele vai ajudar você nesse processo de nascer de novo, como Jesus disse que deve acontecer com o cristão. Portanto, se você quiser ser grande, aprenda primeiro a ser pequeno. Se você quiser ser servido, aprenda primeiro a servir. Bem, outro fato muito importante também é que Jesus orientou o homem a cuidar das crianças. Jesus disse que aquele que fizer o bem, que aceitar uma criança, que recebê-la, está recebendo a Ele próprio. Aquele que também maltratar uma criança, está maltratando o próprio Senhor Jesus. Outra coisa importante nessa história toda é que Ele nos advertiu severamente. Aqueles que conduzir uma criança para o caminho mau, para o pecado, vai se ver com o próprio Deus. E como o homem pode conduzir a criança para o caminho mau? Quando os adultos ensinam às crianças coisas terríveis desde a sua infância, a roubar, a se prostituir, a mentir, há tantas crianças sendo colocadas no caminho do mal. Jesus diz: ai daqueles que fizerem isso, porque a ira de Deus certamente cairá sobre esta pessoa, sobre aqueles que maltratam os inocentes do Senhor. Portanto, sempre conduza os seus filhos para o caminho eterno, como a própria palavra diz. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele jamais se desviará dele. E não há como ensinar um filho a andar no caminho do Senhor se primeiro o adulto não tiver neste caminho também. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Vamos orar? Pai, grandioso és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor nosso Deus, nós queremos glorificar o teu santo e poderoso nome. Queremos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Queremos te pedir, ó Pai, que a bondade do Senhor continue sobre nós.
Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações todos os dias, nos lembrando, sobretudo, de que nós precisamos parecer com uma criança. Nos faz lembrar, Senhor, que se quisermos ser grande, devemos primeiro ser pequenos. E se quisermos ser servidos, que aprendamos primeiro a servir. Que se quisermos, ó Pai, nos aproximar do Senhor, primeiro precisamos dobrar os nossos joelhos. Senhor, nos ensina a fazer a Tua vontade. Nos ensina a cada dia parecermos com uma criança, a termos todas as características que elas têm. Assim eu quero Te louvar e quero Te agradecer, Pai, no nome do Senhor Jesus, pela vida de cada uma dessas pessoas que tem ouvido as mensagens que o Senhor me tem dado e tem colocado cada uma delas em prática. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em um momento tão difícil para a história da humanidade. Mas mesmo assim, a boa mão do Senhor tem estado ao nosso favor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que cuida do seu povo. Eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Agradeço também porque o Senhor, além de tudo, sempre tem nos instruído a cuidar das crianças. Obrigado porque o Senhor nos advertiu severamente para conduzir as crianças para o caminho correto. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado poderosamente conosco. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E assim finalizamos o culto devocional de oração de hoje. Coloque a sua mão assim no seu coração, por gentileza. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para todo e todo sempre. Amém. Fiquem na paz do Mestre e até a próxima. Tchau.